Eu não esperava mesmo, mesmo você me falando, eu custei acreditar que eu chegaria ao faturamento de R$ 60.000, eu não esperava, com lucratividade, com dinheiro em caixa, com aumento de outra coisa que eu não imaginava que poderia acontecer, aumento de ticket médio, porque os meus concorrentes, eles vendem abaixo do preço do que eu estou vendendo hoje, e é incrível como diariamente a gente tem aumentado as nossas vendas, mesmo vendendo mais, um valor mais elevado do que a concorrência. Então, isso para mim era inacreditável. Eu falava assim, eu nunca vou conseguir. Hoje, a gente aprendeu ali o cliente ideal, né, que você sempre fala, buscar o cliente ideal. Então, o método nos ensina isso. Eu nunca imaginei, eu não tinha nem noção do que era um cliente ideal. Hoje eu tenho noção desse cliente ideal, graças ao método e tudo que você ensina, e através do cliente ideal eu aumentei o meu ticket médio. Foi por isso que eu consegui alcançar esses resultados que eu não acreditava que eu alcançaria. Olá, você empresário e empresária que está aqui me ouvindo. Essa aqui é uma série de entrevistas que eu tenho feito com alunos do método de gestão 365, alunos que têm conseguido resultados relevantes com a aplicação do método, né? E quando eu falo resultados relevantes, eu estou me referindo a aumento de lucratividade, aumento de lucro na empresa e também de dinheiro em caixa. E hoje eu estou com uma aluna, uma empresária muito especial, chamada Aline, que tem uma fábrica de salgado, uma fábrica e também uma loja de salgados, e que gentilmente está nos cedendo essa entrevista aqui, porque essas entrevistas elas têm por objetivo principalmente fazer com que você, empresário, empresária que está nos ouvindo aqui, se inspire, né, para, assim como a Aline fez na vida dela, você também dê uma virada na sua vida à medida que você aplica um método que funciona, né? Esse método ele tem sido testado por empresários de tamanhos, de natureza, de ramos muito diversos. E você que está me ouvindo aqui hoje, vai ouvir a Aline principalmente, né? Isso certamente vai lhe motivar a dar um passo à frente e mudar a sua trajetória como empresário. Bom, mas então vamos lá. Primeira coisa que eu quero fazer aqui é agradecer para a Aline pela disponibilidade, gentileza de estar conosco aqui agora, né? E, Aline, antes de a gente começar a entrevista, a primeira coisa que eu preciso lhe perguntar é se você realmente aumentou a lucratividade da sua empresa e se você também passou a ter mais dinheiro em caixa. Eu sempre digo dinheiro em caixa para ter mais tranquilidade na vida. Conta aqui para a gente se você conseguiu alcançar esses dois objetivos. Olá, boa tarde, Atederalda. Sim, consegui ter dinheiro em caixa e consegui sim aumentar a minha lucratividade com o método Gestão 365. Maravilha, então podemos ir em frente aqui com esse nosso bate-papo de hoje, né? Bom, Aline, a primeira pergunta que eu queria lhe fazer é o seguinte: queria que você falasse um pouco sobre de onde é que você está falando, né? Qual é a cidade que sua empresa está localizada. Falasse um pouco também sobre o ramo de atuação. Eu já falei aqui no início, mas é importante que você se apresente com mais propriedade, né? O que é que se faz, o que a sua empresa faz. Conta um pouco para a gente aí sobre o que é que sua empresa faz, onde é que você está falando, né? Sim, a minha empresa, ela fica aqui no estado de São Paulo, Campinas, né? O nosso ramo de atividade é produção de salgados. Então, como você mesmo disse, a gente tem a fábrica, então a gente mesmo quem fabrica, né, os nossos salgados. Trabalhamos também com pastéis e mini churros. Então, além da fábrica, a gente tem a loja, onde a gente faz as nossas vendas também ali, via loja e também fábrica, né, com distribuição de lados para buffets, enfim. Legal, muito bom. E você está com quantos funcionários hoje? Hoje, no total, somos em 6, contando com os motoboys, né, que a gente tem um serviço de delivery, né, mais a minha sócia, dentre os funcionários de fábrica e loja também, folguistas e tudo mais. São 6 no total. Legal. Mas a empresa já, quando eu sempre digo que uma empresa que passa de 5 funcionários, ela já começa a ter uma complexidade maior, né? Mas começa a ficar mais. O desafio de administrar um negócio começa a ficar maior, né, Aline? O que é que você acha? Sim, sim, o desafio é maior porque a nossa preocupação maior é a parte de gestão de pessoas, né? Então, a gente tem que aprender a lidar ali com vários tipos de pessoas diferentes
e tudo mais. E com isso comecei a aprender através do método, né? A contratação e assim conseguir chegar nos resultados. Eu sei que você vem do negócio que, né, só de você falar a gente já fica com água na boca. Eu que adoro salgado, adoro coxinha, empada, né? Então, esses salgados são bons mesmo aqui? Eu sei que você é suspeita de falar, mas conta pra gente, são bons mesmo? Eu falo que eu sou suspeita para falar, mas assim, o nosso crescimento já veio durante o período de 10 anos. Esse ano a gente completa já 11 anos, né, que estamos com a Fuga das Coxinhas. E o nosso crescimento deu a maior parte devido à qualidade do produto, né? A maioria dos clientes vem, eu falo assim, moça, eu nunca comi um salgado tão gostoso, uma coxinha tão maravilhosa. Uma empada, né, que agora a gente está vendendo empada também, essa empada sua é maravilhosa, então a gente procura vender qualidade, né, qualidade primeiro e depois o preço, e a gente está obtendo sucesso através da qualidade. A fama está correndo aqui, ô Tederaldo. Legal. Me diga uma coisa, como é que você conheceu o método? Como é que essa história começou, né? Como é que você me conheceu e conheceu o método? O método eu conheci já tem um tempinho, né, foi lá em 2019, antes da pandemia. Conheci através do YouTube, comecei a ver, procurar, começou a bater a necessidade aí de procurar algo, né, para mim, no caso, como gestão, tá à frente do negócio, né, então eu vi que eu não conseguia crescer mais, entendeu, eu estava estagnada. Na época, quando eu consegui te localizar, né? Eu estava numa situação muito difícil já, com problema de caixa, problema de lucratividade, problema de concentração de clientes. Então, eu pensei comigo, falei, eu preciso encontrar alguma maneira de estudar e conseguir, né, sobressair, conseguir não quebrar mais, porque eu tinha quebrado aí várias vezes, né, de sociedade, então estava numa situação bem complicada. E aí fui para a internet, né, comecei a pesquisar e por um acaso te encontrei ali, um vídeo seu ali no YouTube, né, falando. Aí entrei ali, comecei a te seguir e na mesma hora eu comecei a observar os seus vídeos, o que você falava, a sua postura, né, me passou credibilidade. Aí eu comecei a procurar, nossa, eu queria falar com ele. Aí você anunciava ali uma parte, se você quiser saber mais sobre o curso, né, as 11 fragilidades, a gente tem um curso onde você pode participar e saber mais. Aí eu entrei em contato com você no WhatsApp. Eu fiquei meio com medo, né, meio receosa, porque eu já tinha tomado vários golpes. Então, fiquei meio receosa ali, e aí comecei a conversar com você, perguntar sobre o método que eu tinha achado interessante e que eu tinha medo, né, por ter já tomado alguns golpes na internet. E aí você me passou credibilidade, me passou confiança, e foi quando eu comprei o curso. Comprei o curso e daí por diante comecei a estudar, que eu tinha muita necessidade, estudei muito. Legal. Aline, fala um pouco mais dessa sua trajetória, né? Você comentou rapidamente que você quase quebrou, ou quebrou algumas vezes, né? Sua empresa já tem 10, 11 anos. Fala um pouco como é que foi para você essa trajetória, né, de dificuldades antes de você ter encontrado o método. Tederado, na verdade, eu não tenho faculdade, né? Então, eu tinha a vontade de empreender, como eu sempre trabalhei com vendas, eu tinha esse desejo de montar algo para mim, porque eu sabia que eu conseguia fazer as vendas, conseguia bater minhas metas, então, assim, eu quero algo para mim. Como os meus pais já trabalhavam já com kit festa na época, né? E eu fiquei desempregada, trabalho, eu fiquei assim meio desapontada, né? Então eu falei assim, eu não quero mais trabalhar CLT, agora eu vou empreender. Então aí falei com meu pai e com a minha mãe, na época eu tinha visto uma máquina de fazer salgados, e estudei um método, né, na época de que não existia aqui em Campinas ainda, que era dos clientes qualquer quantidade de salgados que eles quisessem, a gente fornecia naquele momento, frita e entrega no balcão. Então, a partir daí, no início,
a gente conseguiu fazer, né, com que o negócio girasse através de uma sociedade que eu fiz com o meu cunhado, foi toda a minha família. Então, a gente iniciou o negócio entre família. Então, era meu pai, minha mãe, minhas irmãs, meu cunhado, e assim a gente começou a trabalhar com salgados, começou a ter mais conhecimento na área de fabricação, né, porque a nossa intenção era fabricar e vender na loja com o nosso próprio produto, que é salgado, igual eu já falei, né, aí eu sou suspeita para falar, mas os salgadinhos da minha mãe todo mundo elogiava, eu falei, então vai ser sucesso daqui. Então aí começamos. Aí, como a gente não tinha estrutura e eu não tenho uma formação, igual você sempre fala no seu curso, né, que a gente inicia com aquela vontade, mas a gente não tem uma preparação para ser empreendedor. Eu sempre trabalhei ali 11 anos CLT, então eu não tinha conhecimento como era empreender, eu tinha vontade, mas não tinha o conhecimento. Então, ali fiz a sociedade com meu cunhado, a gente começou a crescer muito rápido, depois que a gente abriu em torno de 6 meses, a gente, assim, triplicou o faturamento, porque, como eu disse, aqui na região de Campinas, eram os únicos que produzia o seu próprio produto e vendia a quantidade que a pessoa queria, assim, foi uma loucura, e a gente não estava preparado para aquele crescimento, entendeu? A gente não tinha uma estrutura para suportar aquele crescimento. Então, a gente começou a abrir mais lojas. Então, essa daqui está tendo sucesso, vamos abrir outra, e abrir outra, abrir outra. Então, a gente abriu 4 lojas na época. E sem estrutura nenhuma, né? Quem cuidava da parte financeira era o meu cunhado. Então, eu cuidava só do operacional, ele quem cuidava do financeiro, de contratação, de pagamentos. E eu não deixei totalmente isso nas mãos dele e ficava só operacional. Então, eu aprendi ali tudo que era operacional, mas caixa, fluxo de caixa, tudo isso eu não sabia nada. Então, a partir do momento que a gente enfrentou a primeira crise, que foi ali em 2016, a gente começou a quebrar, porque aí a gente não tinha estrutura, meu cunhado também não tinha, assim, um conhecimento a fundo de empresa, de financeiro, então, aí a gente começou a falir uma loja, depois fechou outra loja, e assim foi indo. E a gente chegou numa situação que ficamos com uma loja só, e aí eu e ele chegou um acordo que não dava mais. A sociedade, a gente começou a ter, né, alguns atritos e desfez a sociedade. Então, aí quando a gente desfez a sociedade, eu fiquei sozinha. Daí saíram minhas irmãs, todas, e meus pais também já estavam de idade também, já saíram também. Então, eu fiquei sozinha na empresa, né? E aí, eu não sabia, eu só sabia de operacional, não sabia administrar, não sabia contratar, não sabia mexer na conta do banco, não sabia nada disso. Então, eu tive que aprender, né? Eu tive que aprender sozinha a fazer tudo o que a gente fazia em 2, por exemplo. Comecei a fazer sozinha. Foi aí, então, quando eu estava com uma loja só, sozinha, com toda essa dificuldade, eu falei, não, eu preciso buscar conhecimento, né? Se eu não buscar conhecimento, eu vou quebrar de novo. E eu estava quase quebrando novamente quando te encontrei o método, né? Gestão 365. Foi aí, a partir daí, que as coisas começaram a mudar, e inclusive encontrei um método logo, quase, né, próximo, que veio outro boom, que foi a pandemia, né. Às vezes o empresário está sofrendo por um monte de dificuldade, ele acha que esse problema é só com ele, não acontece com os outros, e a gente sabe que isso são problemas comuns, né, Aline, que acontecem na vida de um empresário de maneira geral. E me conte aí, o que você já falou, né, que você estava com alguns problemas, estava com receio de cobrar de novo, de quebrar de novo, né? Já tinha chegado à conclusão que precisava se desenvolver mais. Mas, assim, se você pudesse escolher um motivo principal de você ter decidido entrar no método de gestão 365, qual foi a motivação maior? Que era medo de quebrar, era querer crescer? O que era que estava me motivando mais? O principal foi o medo de quebrar, né? Eu não tinha caixa, novamente. Eu me encontrei na mesma situação de 2016. Eu olhava o caixa e não tinha caixa, não tinha vendas, tinha uma concentração muito grande, porque eu havia passado uma loja, né? Eu tentei franquear uma loja
para um parceiro. Então, assim, eu franqueei e aí eu pensava, e daqui para frente, né? Como que eu vou fazer? Aí comecei a enfrentar as dificuldades, porque fiquei com uma concentração. Eu não tinha caixa, então eu estava dependendo 80% dele na época. E ele começou a me dar problemas que ele também começou a atrasar os pagamentos. Então, ele comprava ali por semana 200, 300 quilos de salgado e não me pagava. Então, aí eu comecei a ficar sem caixa. Foi na onde eu falei, eu preciso buscar conhecimento, eu preciso entender o que está acontecendo, o que, que eu faço aqui, né? Eu estava totalmente perdida, eu não sabia o que fazer, para onde ir, se eu encerrava com ele, como que eu ia trazer mais clientes. Eu não enxergava um norte ali, né? Eu não sabia como buscar mais clientes, eu não sabia o que fazer com ele. Então, foi aí que eu comecei a buscar conhecimento. E me fale uma coisa, na hora H, né, quer dizer, você me conheceu, você chegou à conclusão que aquele método poderia lhe ajudar, né, pelo que você estava vendo, pela conversa, porque você já me seguia, né, pelo que você fala nas redes sociais, mas o que que na hora H estava lhe segurando, sabe? Aquela, oh, esse método aqui, estou querendo entrar, mas o que que lhe segurava de você, né, fazia você hesitar se você iria entrar no treinamento ou não? O que que era? Conta pra gente aqui. Era o medo porque, como eu disse, nessa trajetória de falir, a gente tomou 2 golpes muito grandes, né? De um rapaz de marketing e um outro rapaz que a gente tentou franquear sempre na área de franquia, né? Tentando franquear. Então, a gente queria um ponto melhor para poder franquear uma loja da gente. A gente tomou outro golpe grande. Então, o que era insegurança mesmo. Eu falei assim, meu Deus, será que tudo isso que ele está falando aí realmente é isso mesmo, né? Será que realmente dá para fazer? Será que realmente dá para crescer? Será que realmente dá para colocar essa empresa? Porque eu estava numa situação assim tão para baixo, vamos dizer, né? Pensava assim, acho que essa empresa não tem mais jeito, o jeito é fechar mesmo, e estava assim já pensando, eu vou fechar mesmo e voltar a trabalhar por CLT, porque acho que isso não é para mim não, pensei comigo, né? Empreender não é para mim não. E então o problema maior meu de evitar mesmo de ficar ali, fecha ou não fecha, fecha ou não fecha, era a insegurança e os golpes que eu já tinha tomado, né? Eu pensei, será que é verdade mesmo? Será que existe mesmo? A gente estava ali, né? Eu estava totalmente perdida na época. Interessante você falar isso, porque eu tenho percebido que esse realmente é um impedimento muito grande, sabe, dos empresários, quando eu converso com eles, e eles ficam querendo entrar aqui no programa de formação. Eu percebo, inclusive a gente faz uma pesquisa sobre isso, e uma das razões principais hoje é essa, porque na medida em que tem crescido a quantidade de treinamentos online na internet, tem aumentado também a quantidade de fakes, né, de golpes, de, né, pilantragem mesmo que tem na internet, um mundo muito E digital. na época que eu te achei, né? Vamos dizer assim, eu achei você lá no YouTube, ainda não tinha tanto, não era igual hoje. Depois da pandemia, aumentou, né, as propostas e tudo. Mas na época que eu te encontrei ali, era poucas opções que tinha. E aí, por isso que a minha insegurança era maior ainda, que eu pensava assim, mas será que existe isso mesmo? Será que ele vai me ensinar mesmo? Como é que ele vai fazer? Minha empresa, eu acho que não tem mais jeito, será que vai dar certo? No entanto, quando eu chamei você no WhatsApp, que você conversou comigo e falou que tinha jeito, que eu poderia mudar, né, a minha situação, a situação da empresa, foi aí que eu falei, não, eu vou apostar e vou entrar. Aí, quando eu entrei. Legal, legal, muito bom. Pois é, como eu estava falando, tem crescido muito esse receio, né, de levar um golpe na internet. E é por isso até que a gente grava entrevistas como essa para mostrar para os outros empresários que vocês, alunos meus, existem, não são autores contratados, né? Existem, tem uma empresa, as pessoas podem entrar em contato com você, porque esse vídeo depois vai estar no YouTube, vai estar lá seu nome, seu endereço, seu telefone, sua empresa, né? Vai estar tudo lá. Então, isso também, Aline, é muito importante, porque às vezes a pessoa quer dar uma virada na vida dele, está vendo o teto cair na cabeça, né? A empresa falir, e ele fica com medo de ser apanhado por um golpe, que é legítimo esse medo, né? E é por isso também que a gente faz essas entrevistas. É por isso que eu digo que eu tenho um canal que tem já, né, 4, 5 anos, tem
centenas de vídeos lá, né? A gente não começou ontem, mas mesmo assim é danado isso. Aline, e você teve algum receio de que não servisse para a sua empresa, depois que você superou aquele medo de não ser fake news, né? Fake news, não, fake nem sei o quê, fake de golpe mesmo. Eu me lembro que a gente falou, né, pelo WhatsApp, no telefone, pelo WhatsApp, eu lhe tranquilizei em relação a isso, porque eu mostrei que eu existia, né, em carne e osso. E Você, mesmo assim, ficou em dúvida se o método serviria para a sua empresa? eu fiquei, a dúvida maior foi, será que eu vou dar conta, será que eu vou conseguir implementar tudo isso na minha empresa, né? Será que eu vou conseguir? Às vezes a gente tá, eu quando te encontrei, estava numa situação assim tão desacreditada, até mesmo de mim, sabe? Que eu pensava assim, será que eu vou conseguir dar conta? Será que eu vou conseguir colocar em prática, né, tudo isso que o método ensina, que realmente eu vou conseguir passo a passo? E foi assim, complicado, né? Mas deu tudo certo. E o valor do investimento também lhe segurava, lhe impedia? Como é que você viu o investimento que você tinha que fazer? Porque não é um treinamento barato, né? Requer um investimento elevado. Como é que você via isso? Eu analisei bem o valor do investimento e, assim, como que eu posso dizer, apenas duas saídas, né? Ou eu entrava no método, na época eu não consegui comprar, eu comprei no cartão de crédito parcelado, e você deu essa opção, né? Vamos dizer, essa facilidade para a gente, né? Então eu tinha ali o cartão, porque estava sem caixa, não tinha como eu comprar à vista o curso, né? E então eu fiz ali, e aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, e agora? Será que eu vou conseguir honrar, né? Porque comprei, será que eu vou conseguir honrar mesmo esses pagamentos, né? Mas eu, igual eu falei, eu tinha dois caminhos, ou eu comprava o curso e investia, era a minha, tipo assim, você tem aquela última ficha e você ia apostar aquela última, e seja o que Deus quiser, foi assim que eu fiz. E apostei certo. Eu falei, pela primeira vez apostei certo. E tantas apostas erradas, né? Apostei certo e consegui pagar tudo certinho, direitinho. Você tinha medo também ainda, falando sobre essa coisa que segura a gente, né, na hora de entrar, que você, apesar do treinamento ser bom, né, você não teria um suporte adequado da minha parte, da parte da minha equipe. Você tinha esse receio também? Sim, o que que eu pensava? Eu pensava assim, tá bom, vou comprar esse curso, tudo bem, ele vai me liberar ali, mas e como que eu vou fazer, né? Quando eu tiver minhas dúvidas, porque para a gente, quando a gente entra, a gente vê aquele monte de coisas ali, um monte de informação, a gente pensa assim, meu Deus, para onde que eu vou, né? Você fica meio perdida. Eu tinha receio disso. Foi quando eu comprei, né, que você enviou tudo direitinho, acho que foi a senha, tudo, que eu entrei lá, e aí você já marcou a mentoria comigo, né? Na época, já marcou, acho que foi depois de 2 semanas, não me recordo bem, mas já marcou a mentoria, aí eu falei, nossa, agora sim, né? Porque ele vai conseguir me explicar, vai. E também já entrei no grupo, né? No grupo de WhatsApp. Então, daí entrei ali no grupo, você já de imediato me colocou no grupo, onde eu pude compartilhar também com os outros alunos que já estavam ali, né? Então, assim, foi uma credibilidade muito grande, porque eu pensei assim, opa, não tá só eu sozinha aqui, tem mais gente aqui, tá todo mundo aqui no mesmo barco, então vai dar tudo certo. E Aline, me diga uma coisa, quais foram as dificuldades maiores que você teve para implantar o método na sua empresa? As dificuldades maiores foi, primeiro, eu estava, igual eu falei, né, 100% mergulhada no operacional. Então, a minha primeira maior dificuldade foi tentar sair do operacional e vir mais para a gestão. Então, a minha maior dificuldade foi essa. E a parte para poder, então, conseguir me dedicar a vendas, que era o maior problema meu, e o financeiro, né? Então, minhas maiores dificuldades foram essas. Primeiro, sair do operacional, me distanciando do operacional, depois, aumentar as minhas vendas, que para mim era um desafio, um bicho de sete cabeças, e depois, o financeiro, né?
Como que eu vou fazer tudo isso junto ao mesmo tempo, vamos dizer assim? E a avaliação que você faz hoje, que isso era mesmo um bicho de sete cabeças ou não era tão difícil assim? Como é que você avalia depois de ter implantado o método? Então, Tederaldo, a partir do momento que a gente começa a implantar um método passo a passo, estudar o método a fundo, a gente começa a perceber que não é tão difícil assim, né? É só a gente aplicar o método, você nos dá a segurança também. Quando a gente tem alguma dúvida, pode enviar uma mensagem para você, às vezes você não pode responder na hora, mas assim que você pode, você sempre responde. Então, a gente tem, assim, a sensação que eu tinha que eu não estava mais sozinha, tinha alguém comigo me ajudando, pegando na minha mão ali, foi o que você fez comigo, ensinando eu colocar passo a passo. Então, foi assim que eu vi que não era tão difícil assim, né? Era mais técnica e ouvir o que realmente você dizia, o que o método indicava e aplicar. Foi aonde eu consegui obter os meus resultados, inclusive na pandemia. Legal, legal. Essa mensagem, Aline, é muito importante também para as pessoas que estão nos ouvindo, os empresários, porque acham que às vezes é um bicho de sete cabeças. Eu me lembro que você dizia assim para mim às vezes: Ô, Tederaldo, eu não sou bom com números, eu não gosto de números, esse negócio não vou aprender nunca a gestão financeira. E está aí, né? Está aí essa transformação que você fez na sua vida. Ele dizia que, lembra que ele dizia que você só ia precisar saber multiplicar, somar, subtrair, né, e dividir, mais nada. Eu nunca gostei de números, matemática, para mim, eu corro de matemática, é, mas assim, o que eu gostava, que eu sempre, a minha paixão é vendas, né? Então, eu sabia que eu tinha um bom desenvolvimento para vendas, mas a empresa estava nas minhas mãos, eu sou a gestora, né, a CEO, igual você diz, da empresa, e eu precisava estar com eu tenho que aprender, eu falei, eu tenho que aprender isso daqui. Então, o método, ele não faz, assim, milagre. A gente precisa se dedicar e estudar. Não é assim, eu comprei um método, vou ler aqui, ou eu vou assistir um vídeo e tá tudo certo. Não é bem assim, não é um milagre. Você assistiu, você fez, você me deu a mentoria, eu ouvi o que você estava dizendo e fui passo a passo, conforme eu conseguia fazer e colocando em prática na empresa. Foi quando eu comecei a ver resultados. Então, não adianta, às vezes, a pessoa comprar o método e deixar lá parado, não participar das aulas, não comentar no WhatsApp, não procurar as mentorias, aí não vai dar certo. Bom, Aline, agora a gente vai começar a fazer uma pergunta, né, que os empresários adoram, porque nós vamos agora falar sobre números, né, resultados financeiros da empresa. E, claro, né, não que as outras perguntas não tenham sido importantes, lógico que foram, mas essa de número é que todo mundo fica extremamente curioso, tá? E a primeira pergunta que eu quero fazer em relação aos números é sobre o faturamento. Quer dizer, depois da implantação do método, o quanto é que você aumentou o faturamento da sua empresa? E eu sei que você tem mais de uma loja, então eu queria que você explicasse isso para a gente tranquilo, com mais detalhes. Tá certo, Tederaldo. Então, conforme eu expliquei, né, eu fiquei com essa loja, que era uma lojinha pequena de fábrica, né? Então, eu fiquei com a fábrica e esta loja era uma loja menor e ponto novo, aonde ali nessa loja eu faturava R$ 100 por dia, nessa loja menor. Quando eu comecei a aplicar o método e comecei a aumentar as minhas vendas ali, comecei a seguir o método, fazer a parte ali das campanhas patrocinadas que eu fui aprendendo, foi ali que aumentei as minhas vendas, ela saltou, teve um salto de R$ 100 por dia para R$ 1.500 por dia. Então, aumentei ali 15 vezes mais, né? Essas vendas. E fora essas vendas da minha lojinha ali, né, que é uma lojinha de fábrica, onde eu concentrava mais congelados, então comecei a vender os salgados fritos também ali. Tinha outra loja, conforme eu expliquei, que era a loja matriz, aonde eu tinha essa concentração de clientes, que aí ele me repassava esse valor também. Então, o total de faturamento, além dessa loja minha, era de R$ 20.000 por mês. Então, juntando com a outra loja matriz, né? Então, eu tinha esse faturamento na época. Hoje, com a aplicação do método, as mentorias, hoje eu estou faturando R$ 60.000,
sem parceria, sem nada, só com a minha loja e a minha fábrica, 3 vezes mais. Para mim, é inacreditável quando você falava assim, Aline, você vai começar a faturar 60, depois 70, depois 100, eu ficava pensando, meu Deus, acho que o Tederaldo acho que ele não está entendendo a situação. Olha, eu vou falar, eu não acreditava não, Tederaldo, mas hoje está 60 e eu acredito que eu vou chegar no 100. Se você acredita, eu tenho certeza. Se você saiu de 20 para... Né? Quer dizer, você teve 2 grandes avanços aí. Uma loja que se aumentou 10 vezes, é uma coisa inacreditável. Segunda, o grupo todo, né? A empresa toda triplicou de 20 para 60. É isso mesmo, né, Aline? Foi, nessa lojinha minha ali, eu aumentei 15 vezes. Foi 15 vezes o faturamento, né? De 100 para 1.500. E me fale uma coisa em relação a ele, já vou fazer uma pergunta juntando as duas coisas numa só, né? Porque uma coisa puxa a outra, que é, você conta para a gente aqui se você aumentou realmente a lucratividade da empresa e como é que ficou essa história de dinheiro em caixa? Você comentou no início, você não tinha dinheiro em caixa, né? Se você passou a ter. Fala um pouco para a gente dessa história da lucratividade e do dinheiro em caixa. Foi quando eu comecei ali a aumentar, né? Aumentou o faturamento, então já comecei a me organizar ali na questão de ticket médio, né? Então a gente começou a fazer, conforme você foi me passando, os estudos ali em cima do quais combos eu ia fazer patrocinado. Então, para poder aumentar ali meu ticket médio, foi onde eu comecei a obter o dinheiro em caixa, junto com o lucro, ou seja, fechou o mês, eu vi que sobrou dinheiro, porque todo mês fechava, eu ficava no vermelho. Então, fechava um mês, ficava no vermelho. Fechava outro mês, eu falei assim, meu Deus, o que eu estou errando? Eu não sabia onde que eu estava errando. Eu falei, alguma coisa eu estou fazendo de errado, que nunca sobra dinheiro no caixa. Então, aí eu comecei a ver que começou a ter dinheiro em caixa. Foi aonde eu tive até a oportunidade de viajar, conhecer a maior fábrica de coxinhas, né, do Brasil, e foi através do dinheiro em caixa. Quando eu obtive a lucratividade, o dinheiro em caixa, foi quando eu consegui a melhorar a minha vida pessoal e profissional também ali, né, na empresa. Investir mais, investir melhor na empresa, né, comprar maquinário, precisei comprar maquinário. Então, assim eu consegui obter dinheiro. Pude viajar, pagar os funcionários para ficar, fiquei uma semana lá fazendo a mentoria com o pessoal lá em Natal. Então, se eu não tivesse dinheiro em caixa, ganhando R$ 100 por dia, eu não tinha feito nada disso, né? Foi aonde eu cheguei hoje, aí meu crescimento maior hoje aqui em 2022, né? E você fala, pelo que eu estou entendendo, você comentou aí que isso também afetou a sua vida pessoal, né? Você pode falar um pouco mais sobre isso? Sim, a partir do momento que eu não tinha dinheiro em caixa, eu tive problemas em casa, porque eu fiquei sem salário, né? Porque eu tinha que dar prioridade para pagar o funcionário, o aluguel, né? Água, luz, né? As despesas fixas da empresa. Então, eu fiquei sem receber. Então, foi assim, por meses a fio, sabe? Sem receber, sem ter dinheiro. Então, meu marido, ele trabalha CLT, então só ele sustentando a casa, só ele fazendo tudo em casa, né? Então, a gente fica se sentindo assim, a pior das pessoas, porque eu pensava assim, meu Deus, eu trabalhava assim mais de 12 horas por dia, para chegar no fim do mês eu não ter R$ 1 para me comprar um cachorro-quente, porque fechava, eu ficava no vermelho, eu tinha que pagar as pessoas, que eu falei assim, os funcionários estão trabalhando, precisa receber, então por último era eu, então sempre me deixava por último, e aí eu nunca tinha dinheiro. Você já comentou outra coisa que eu vou emendar também a pergunta aqui, viu? Porque você está falando coisas que são muito importantes. Você acabou de dizer que além da falta de dinheiro, né, você trabalhava 12 horas por dia, quer dizer, não tinha vida, né? Porque todo dia trabalhando desse jeito, você não tem vida. Depois do método, o que acontece em relação à sua vida pessoal, a dependência que a empresa tem de você? Fala um pouco sobre isso também, Aline. Então, Tederaldo, depois do método, né, a partir do momento que eu comecei a colocar em prática, eu comecei a aprender ali, desenhar os processos da empresa, né? A partir do momento que eu comecei a desenhar os processos da empresa, eu comecei a colocar cada pessoa na sua função,
eu conseguia ter mais tempo para mim. Eu não tinha tempo para mim, não tinha tempo para meu marido, não conseguia, vamos dizer assim, fazer as coisas básicas de uma mulher, né? Pintar uma unha, né? Ir no salão, se cuidar. Eu não conseguia fazer nada disso, né? Não conseguia ir ao shopping comprar uma roupa para mim, porque era o tempo todo na loja, né? Era o tempo inteiro na loja, na fábrica, ficava ali mergulhada no operacional, né? Aí, a partir do momento que eu coloquei em prática o método, foi aonde eu conseguia ter folgas. Hoje eu tenho folga, no entanto, que estou aqui te dando entrevista, a minha empresa está rodando, não está fechada, o dinheiro está entrando, tem gente trabalhando, está tudo andando conforme a gente fez, né? Conforme, como que eu posso dizer, colocando em prática tudo que a gente aprendeu, e ali as coisas, é igual o meu pai fala, uma engrenagem, né? A engrenagem está ali funcionando perfeitamente. Interessante que você disse uma coisa aqui que eu ouço muito nas entrevistas com os empresários, com os alunos, né? Eles me dizem assim, teve agora até aquele do restaurante, o Afonso, né, que também aumentou muito o faturamento e o lucro. Ele me disse assim, ô Taderaldo, eu só estou aqui dando entrevista por conta do método, senão eu não estava nem aqui. Com certeza, se não fosse o método, eu não estava aqui hoje não, estava lá mergulhada no operacional. Aline, e a administração da empresa como um todo, a gestão da empresa? O que é que você me diz em relação a isso, depois do método? Sim, antes eu ficava perdida, vamos dizer, às vezes eu brincava, né? Tô mais perdido que segue tiroteio. Porque a gente olhava assim, eu olhava tudo aquilo e não sabia para onde que eu ia, né? Como que eu ia fazer? Eu falava, meu Deus, eu tenho que começar aqui, tenho que fazer ali, tenho que... Depois do método, quando eu comecei a estudar e a partir do momento colocar em prática, hoje eu olho de cima. Então, o que eu aprendi muito, eu sempre fui muito impulsiva. Assim, eu não tenho medo de meter a cara, de fazer as coisas. Então, eu era muito impulsiva, eu não analisava nada. Aparecia uma oportunidade, eu vou lá e abraço. Aparecia outra, vou lá e abraço. Hoje não. Hoje, através do método que eu comecei a ter o conhecimento de gestão, hoje eu analiso, eu pego uma proposta, eu sento, eu analiso, eu vejo os juros que você já me ensinou, eu vejo os juros, quantas vezes eu vou pagar, como que eu vou fazer, isso dá para agora, isso não encaixa agora, é para depois. Então, hoje eu considero que eu tenho um olhar mais analítico, sabe? Até para contratar pessoas, para conversar com os funcionários, eu acredito que mudou muito a minha postura, e os próprios funcionários falam isso para mim hoje, você é diferente, você sabe conversar, você sabe falar, você sabe se portar, então eu não sabia nada disso, eu aprendi, né, os puxão seu de orelha, e eu fui aprendendo ali a ter uma gestão mais ampla da minha empresa, né, hoje eu olho, igual o Afonso diz também, eu olho de cima, né, a gente aprende a olhar de cima. É incrível como muda a nossa visão, muda totalmente a visão. Bom, Lília, agora eu vou lhe fazer uma pergunta mais difícil, viu? Se você estava achando que as perguntas anteriores eram mais difíceis, né, quando se fala em número, agora que vem uma pergunta mais difícil, mais diferente, né? Se bem que para quem aumentou o faturamento 15 vezes, eu não sei o que é difícil na vida, né? E aumentou o lucro, acho que é mais fácil agora. E a pergunta é a seguinte: você teve algum resultado na sua empresa depois da aplicação do método que você não esperava? Porque, claro, quando a gente entra no método como esse, no treinamento, nós temos expectativas sobre uma série de questões, né? Mas teve alguma coisa assim que aconteceu na sua vida, tanto na sua vida pessoal quanto na vida da sua empresa, que você não esperava que acontecesse? Sim, eu não esperava mesmo. Mesmo você me falando, eu custei acreditar que eu chegaria ao faturamento de 60 mil reais. Eu não esperava. Com lucratividade, com dinheiro em caixa, com aumento de outra coisa que eu não imaginava que poderia acontecer, aumento de ticket médio, porque os meus concorrentes, eles vendem abaixo do preço do que eu estou vendendo hoje, e é incrível como diariamente a gente tem aumentado as nossas vendas, mesmo vendendo um valor mais elevado do que a concorrência. Então, isso para mim era inacreditável. Eu falava assim, eu nunca vou conseguir. No entanto, que antes, o que eu fazia? Ele colocava um valor, eu ia lá e igualava ele.
Foi quando você começou a falar e aprendendo ali no método, nas mentorias, nas nossas aulas, né, que tem ali toda terça-feira com o grupo, eu comecei a aprender que a gente tem que valorizar o nosso produto, que a gente precisa dar ênfase, criar autoridade, que a partir de então a gente ia começar a chegar nos resultados que a gente pretendia chegar. Foi aí que eu aprendi a fazer isso. Hoje, a gente aprendeu ali o cliente ideal, né, que você sempre fala, buscar o cliente ideal. Então, o método nos ensina isso. Eu nunca imaginei, eu não tinha nem noção do que era um cliente ideal. Hoje eu tenho noção desse cliente ideal, graças ao método e tudo que você ensina, e através do cliente ideal eu aumentei o meu ticket médio. Foi por isso que eu consegui alcançar esses resultados que eu não acreditava que eu alcançaria. Você já comentou no início que quando você entrou no método, você já também ingressou ali numa comunidade de empresários, né? Então, minha pergunta para você é o seguinte: como é que tem sido o aprendizado para você nessa comunidade? Quanto de valor você acha que tem essa comunidade que você faz parte para o seu crescimento como empresário? Olha, Tederaldo, eu não sei nem se tem valor para isso, viu? Porque para mim não tem valor, porque o que a gente aprende ali em grupo, as mentorias que a gente participa e tudo que a gente coloca em prática, assim, assim, eu acho que não tem valor que paga, viu? Falar a verdade para você. Às vezes a gente imagina assim, nossa, mas eu vou entrar nesse curso, o valor é X e tal, mas o resultado que a gente alcança hoje, de deitar no travesseiro, deitar na minha cama e eu ter paz, porque eu não tinha paz, né? Era todos os dias pensando como que eu vou fazer, o que eu vou pagar amanhã, como é que eu vou fazer, minha cabeça explodindo de pensar. Isso traz hoje um conforto para a gente, né? Porque as aulas mesmo ali que a gente participou de vendas em grupo foi excelente, porque um fala da sua dor, o outro fala o que deu resultado, então através de tudo você coloca, junta tudo ali, você faz as suas anotações e você coloca em prática. Então, isso é sensacional. Para mim, é inigualável, assim, de outros cursos que eu já participei, assim, para mim é o melhor, viu? Não é Legal. puxando a sardinha, não, mas já fiz cursos com pessoas famosas na internet que não me deu nem metade do suporte que tenho hoje. Que coisa boa, Aline, que coisa boa. Bom, então, como eu prometi, a última pergunta, certo? Você hoje, sabendo que você sabe, né, tendo esse desenvolvimento que você teve na sua vida depois de aplicar o método, o que você diria para outros empresários? Olha, eu diria que a pessoa que está indo nos ouvindo, né? A gente é real, né? Somos pessoas reais, igual você disse, que às vezes a gente fica assim, mas será que isso não é balela? Às vezes contratou uns atores ali, colocou ali para falar que dá resultado. Não é balela, pode vir me conhecer aqui em Campinas, vem visitar a Fuga das Coxinhas, nosso Instagram, vem comer salgadinho aqui com a gente. Vem ver aqui, a gente bater um papo aqui, como é que a gente cresceu, né, através do método, até design de loja e tudo mais que eu aprendi. Então, diria para esses empresários que invistam em conhecimento, invistam no método, porque às vezes, quando a gente está desacreditado, que era como eu estava, né, desacreditada de mim, desacreditada da empresa, desacreditada de tudo, né? Falando assim, não tem mais saída. Eu olhava e falava, não tem saída. Então, pega os seus últimos recursos, que é igual eu falei, né? Minha última ficha ali, pega os seus últimos recursos e invista, porque vai dar resultado a partir do momento que você colocar em prática e você se dedicar, porque eu falo, a empresa da gente é nosso filho e é o nosso meio de ganhar o nosso dinheiro, o nosso sustento, a nossa dignidade. Então, invistam, porque realmente dá resultado, coloque em prática que vai dar tudo certo. Muito bom, Aline. Grande incentivo, viu, para as pessoas que estão nos ouvindo aqui. Muito, muito bom. E gostei da história de que, ó, eu existo, viu? Não sou da Globo, não, né? Sim, eu existo, estou aqui, pode vir nos visitar, que a gente vai contar um pouquinho mais aí da nossa trajetória dentro do método. Muito bom. Legal, Aline. Olha, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua gentileza, disponibilidade e por essa vontade também de ajudar outros empresários a dar uma virada na vida deles.
Obrigado por essa oportunidade, Tederaldo. É um desafio para mim, porque quando eu comecei a fazer as aulas com você, quando você me falava de fazer uma entrevista comigo, eu quase morria do coração, né? Faltava o ar em mim, porque era uma dificuldade muito grande. Hoje já estou começando a fazer vídeos com a sua entrevista, então muito obrigado pela oportunidade mesmo. A Joeline, obrigado você também por apostar e ter mudado a sua vida como você mudou, viu? Obrigada, Tederaldo. Grande abraço. Tchau. Você também. Tchau, tchau.